E aí, galerinha, essa aula de hoje é só para a gente aprender como é que a gente faz a leitura de frações, beleza? Então acompanha aí comigo. Então vamos lá. A ideia aqui é a gente descobrir como é que a gente vai ler essas frações quando o denominador, o que é o denominador? O número que está embaixo é menor ou igual a 10, beleza? Então vamos lá. A fração 2 sobre 5, como é que eu leio ela? 2 quintos, ok? Observe, o número de cima eu leio por extenso, o número de baixo eu leio dessa forma aqui, como se fosse posição, né? 2 quintos. A fração 1 sobre 8, como é que a gente vai ler ela? 1, que é o número de cima, normal, né? O numerador eu leio por extenso, e o número que está embaixo, que é o 8, eu vou ler dessa forma. 1 oitavo. O número que está em cima por extenso, o número que está embaixo eu leio como se fosse posição, beleza? E aí nós temos a fração 6 sobre 10. Como é que a gente vai ler isto? 6 décimos. Essa eu acredito que quase todo mundo já sabia, né? E ainda temos a fração 9 sobre 4. Como é que eu vou ler isto? 9 quartos. 9 quartos. Beleza? Olha, o número que está em cima a gente lê por extenso. O denominador a gente vai ler como se fosse posição. Bom, tem alguns outros denominadores que não apareceram aqui nesses exemplos. Por exemplo, se o denominador for 2, como é que eu vou ler isto? Eu vou ler como meios, beleza? Por exemplo, se tivesse 3 sobre 2, 3 meios, ok? Meio, se for um só, se fosse 1 sobre 2, eu leria 1 meio. Se o denominador for 3, eu vou ler como terço ou terços. Se o denominador for 4, está escrito aqui, né? Não vou fazer de novo. Se for 5, está escrito aqui. Se for o 6, eu vou ler como sexto ou como sextos, ok? Se o denominador for 7, eu vou ler como sétimos, ok? E se o denominador for 8, já está escrito aqui. Se ele for o 9, eu vou ler ele como nono ou nonos, ok? Aqui o sétimo é a mesma coisa. Se for 1, é 1 sétimo. Se for mais do que 1, seria sétimos, beleza? E aí você pode ler todas as frações que têm o denominador menor ou igual a 10. Quando o denominador é maior do que 10, a gente vai ler as frações um pouquinho diferente, tudo bem? Quando o denominador é maior do que 10, por exemplo, a fração 2 sobre 15, eu vou ler da seguinte forma. 2 quinzeavos. Note que o número de cima, que é o numerador, eu continuo lendo da mesma forma. O número de baixo eu também leio ele por extenso, só que aí eu vou acrescentar a palavra avos. Ou a fração 1 sobre 20. Como é que eu vou ler? 1, 20, e aí eu vou acrescentar a palavra avos. 1 vinteavos, beleza? O numerador eu leio por extenso, o denominador também acrescentado da palavra avos. Se a fração for 6 sobre 99, como é que a gente vai ler? 6 99 avos, beleza? De novo, repito, o número de cima eu vou ler por extenso, o de baixo também vou ler por extenso, acrescentado da palavra avos, e a última que está aqui é esse daqui, a fração 9 sobre 41, que a gente lê da seguinte forma, 9 41 avos. Ok? Espero que todo mundo tenha entendido. Quando o denominador, então, é maior do que 10, o número de cima eu leio por extenso, o número de baixo também leio por extenso e acrescenta a palavra avos. Só que tem um caso especial, alguns numerozinhos aí que você vai ler de uma outra maneira. Acompanha comigo. Agora, o que acontece quando o denominador é um desses números aqui? O 10 eu já tinha falado para vocês que era décimos, né? Por exemplo, aqui 2 décimos, né? Esse aqui vocês já sabiam. Mas o que acontece quando o denominador for 100, 1000, 10.000? Na verdade, eu não sei se você percebeu aqui, mas são as potências com base 10, né? E eu quero saber como que eu leio as frações quando o denominador é um desses números aqui. 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, enfim. Aí é o seguinte, eu já tinha falado que se o denominador é maior do que 10, a gente lê
acompanhado da palavra avos. Você está lembrado, né? Acabei de falar isso para você. Mas se for um desses números aqui, a gente vai ler do mesmo jeito que a gente lia aquelas pequenininhas. Ou seja, como se fosse posição. Por exemplo, essa fração aqui eu leio como 1/100º, ok? Essa fração que está aqui eu vou ler como 6 milésimos. E essa fração que está aqui, eu vou ler ela como 9, agora essa aqui é um pouco diferente, não é 10.000 aqui, décimos de milésimos. E aí, se tiver maior do que isso, por exemplo, 100.000 seria centésimos de milésimos. 1.000.000 seria milionésimo. Se fosse 10 milhões, décimos de milionésimos. E assim você vai continuar para sempre. Então eu espero que você tenha entendido aí como que a gente lê todas as frações com denominador 10, 100, 1.000 e 10.000. Então essa aí foi a nossa aula sobre como a gente lê as frações, tudo bem? Um assunto bem tranquilo, espero que você tenha entendido. Volte porque nas próximas aulas a gente vai começar a discutir coisas que são bem mais complicadas, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.